Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do mesmo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo esse mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, caros oblatos. Nesse domingo de espiritualidade, dia 17 de maio, teremos muitas novidades, vão gostar muito da programação. Só queria relembrar um pouquinho que nosso primeiro domingo de espiritualidade virtual foi no dia 5 de abril, no domingo de Ramos. Eu espero que muitos puderam participar. Espero também que possam dar um feedback se conseguem acompanhar com o nosso domingo de espiritualidade virtual, porque é o único recurso que temos atualmente durante essa pandemia. Relembrando um pouquinho o que nós passamos por esse mês, desde o nosso último domingo de espiritualidade, tivemos a Semana Santa, a Páscoa, que foi muito festejado virtualmente com todos. Tivemos o segundo domingo de Páscoa, em que Cristo aparece para os apóstolos, desejando a paz dele. No terceiro domingo, o encontro de Jesus com os discípulos indo para Emaús, o encontro em que Jesus mostra a sua presença e a sua preocupação conosco. E esse domingo me lembrou muito também o nosso retiro de novembro, que foi um retiro muito especial, que vale a pena pegar os nossos caderninhos e rever tudo que nós aprendemos. No quarto domingo foi do Bom Pastor, e para quem acompanhou a Santa Missa das 11 horas na paróquia de São Bento, foi a homilia de Dom Plácido. No quinto domingo, esse último, foi o Dom Cristiano que fez a homilia sobre Deus, Cristo como caminho, verdade e vida, e o único caminho, verdade e vida que nos leva realmente ao Pai. E também ele desejou também um feliz Dia das Mães. E agora também tivemos a festiva no dia 13 de maio de Nossa Senhora de Fátima, nossa mãe protetora. Assim, temos o nosso próximo domingo, e depois no sétimo domingo será o domingo da Ascensão de Cristo. E para dar abertura também gostaria de homenagear as pessoas que este mês têm suas datas festivas, começando pelos onomásticos de Santa Gisela, Dom Romano, que já não está no meio, não está conosco fisicamente, depois da irmã Flávia, do dia 7 também, junto com a irmã Gisela. No dia 12, celebramos também a eleição abacial em 2017, quando o nosso querido Dom Cristiano foi escolhido seu abade da nossa abadia. Hoje, nosso domingo de espiritualidade. Dia 22 será o onomástico da Maria Patrícia, seria a irmã Rita de Cássia. E depois os aniversariantes do mês, aniversariantes natalícios, a irmã Ângela, irmã Helena, Dom Mauro, dia 27, e irmã Faustina, no dia 31 de maio. A todos também nossas homenagens e nossas orações. Bom, vamos começar então nosso domingo de espiritualidade. Eu não vou dar nenhuma dica de quem vai falar e o que será feito, porque é surpresa para todos vocês. Um bom domingo e aproveitem muito bem. Até mais. Queridos oblatos,
de nossa abadia. Domingo é o dia que vocês se reúnem para a manhã de espiritualidade. Graças a Deus, nós temos na atualidade as mídias para que possa facilitar esse encontro. Infelizmente, nós estamos vivendo essa pandemia, não podemos nos reunir fisicamente. Estamos vivendo um tempo de exceção, mas nós não podemos desanimar. Mesmo nas grandes provas e tribulações, como essa pandemia que eu citei, encontramos a esperança. E ela tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. A mensagem de esperança consiste em uma realidade. Deus se fez homem e habitou entre nós. A partir disso, tudo, absolutamente tudo, tem solução. E se for é difícil acreditar nessas palavras dignas de fé, se for difícil ter esperança, peça a Maria a ajuda para dar também a mesma resposta que ela deu, mesmo em meio a tantas incertezas. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Nossa Senhora possa nos socorrer quando vier a insegurança e o medo. E assim como Maria, cantaremos com ela o Magnificat. Desejo a todos um excelente encontro. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos na alegria do Espírito Santo neste 6º domingo da Páscoa de Nosso Senhor. Estamos no ano A da liturgia da Igreja. Hoje é 17 de maio de 2020. No próximo domingo, 24 de maio, celebraremos o mistério da Ascensão do Senhor. O domingo seguinte, dia 31, será o grande dia de Pentecostes, quando os apóstolos do ressuscitado, em companhia da Santíssima Mãe Maria, receberão o fogo do amor do Espírito Santo. Neste 6º domingo do tempo pascal, começamos a dar um especial destaque à catequese do Espírito, da mesma forma que Nosso Senhor promete mandar-nos aquele que Ele chama de defensor e que haverá de permanecer sempre conosco. Ele está para voltar ao Pai, mas não nos deixará órfãos. O mundo não mais o verá, mas os que vivem da fé sentirão a sua inefável presença através do Espírito da verdade. As palavras de Jesus os mergulharão num misto de alegria, de esperança e de paz. Eu estou no meu Pai, vós estáis em mim e eu estou em vós. A partir do mistério da encarnação do Verbo, o Deus do céu se torna Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. Deus que permanece conosco em Jesus Salvador e no Espírito Santificador. Descendo sobre os apóstolos reunidos em oração e permanecendo sempre conosco, usando as palavras do frei Raniero Cantalamessa, que foi pregador da Casa Pontifícia, o Espírito os capacita a acolher os mandamentos, a observá-los, a alegrar-se na plenitude do amor do Pai que se revela em Jesus e a amar a Jesus acima de todas as coisas, assim como o próprio Senhor anuncia hoje no Evangelho. É a ação do Espírito Santificador que leva o apóstolo Filipe
a anunciar o Cristo às multidões na Samaria e, ao mesmo tempo, a operar grandes maravilhas. Ele expulsava os espíritos malignos, curava paralíticos e aleijados e levava muitos a acolher a palavra de Deus. E os que acreditavam no anúncio recebiam o santo batismo. Pedro e João, vindo a saber da conversão dos samaritanos, para lá se dirigiram e oraram para que eles, além do batismo, recebessem também o Espírito Santo. Isto significa que os novos cristãos batizados foram também confirmados. Dá-se aqui um testemunho da existência do batismo e do sacramento do Espírito Santo, ou confirmação, como dois ritos sacramentais diferentes. No batismo, nós nascemos de novo na água e no Espírito Santo, como ensinou Jesus, pois quem nasceu na carne é carne e tem vida na carne. Quem nasceu do Espírito Santo é Espírito e tem vida no Espírito. Confiramos João, capítulo 3, versículos de 3 a 6. Este novo nascimento liberta do poder das trevas, apaga o pecado original e todos os outros pecados pessoais e nos transfere para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Confiramos Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1250 e 1263. Mas, mesmo já conferido o Espírito por ocasião do sacramento do batismo, que é a porta da Igreja, o novo irmão na fé percorre outras etapas no itinerário da sua iniciação cristã. Nós não paramos a vida de fé no batismo, pelo contrário, ali é que nós começamos. E uma destas etapas é a confirmação, também conhecido como sacramento da crisma. No início da Igreja, este era administrado logo após o batismo, o que se faz ainda hoje no caso da iniciação cristã dos adultos. Pela santa confirmação, o cristão é mais perfeitamente vinculado à Igreja, enriquecido pela força do Espírito Santo e obrigando-se assim como soldado de Cristo a difundir e defender a fé. Confiramos Catecismo, parágrafo 1285. É neste sentido que Pedro declara que esta efusão do Espírito Santo é o sinal dos tempos messiânicos. E os que creram na pregação apostólica e se fizeram batizar também receberam o dom do Espírito Santo. Confiramos Atos 2:38 e Catecismo, parágrafo 1287. Este dom, de modo especial na etapa mais adulta, quando somos batizados ainda pequeninos, leva a graça do batismo à sua consumação. Confiramos Catecismo 1288. Por isso, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre os novos batizados, eles receberam a plenitude do Espírito Santo, como em Pentecostes, e passaram a testemunhar e confessar com valentia o nome de Cristo. Catecismo 1303. Na segunda leitura de hoje, Pedro nos pede que estejamos em prontidão continuamente para dar com nosso procedimento o bom testemunho de Cristo. O soldado, com efeito, está sempre pronto para a defesa da pátria. Quem é de Cristo também dará tudo de si na força do Espírito Santo, que é o grande defensor da fé, pela causa do reino dos céus. Pelo santo batismo e mais especificamente pela confirmação, o cristão entra em definitivo na vida no Espírito, ou seja, passa a fazer a experiência
das realidades espirituais. É o que chamamos de introdução no mistério de Cristo, ou mistagogia. Confiramos o Catecismo, parágrafo 1075. Mistagogia significa penetração mais profunda no mistério de Cristo através do Espírito Santo. Na fase de preparação, anuncia-se o Cristo ao qual deveremos prestar nossa inteira adesão. Por isso, no catecumenato da iniciação cristã, nos é entregue o Evangelho, que depois o eleito deverá vivê-lo em sua totalidade. A nova vida no Espírito deverá ser sempre algo de ascendente. O cristão, discípulo do Senhor, caminha sempre para a frente e se aperfeiçoa na fé a cada dia que passa, assim como todas as profissões nas quais nós evoluímos e nos reciclamos continuamente. É por esta razão que, por sua própria natureza, o batismo dos nossos pequeninos, das nossas criancinhas, exige também um catecumenato pós-batismal, para que, assim como Jesus, eles possam crescer na sabedoria, na idade e na graça de Deus. Confiramos Lucas 2, 40 e Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1231. Queridos irmãos e irmãs, derrame o Senhor sobre nós o seu Espírito Santificador e viveremos na alegria e na fé este precioso dom do céu. Desejamos a todos um bom testemunho da fé. Todos nós, crianças, jovens, adultos, louvemos o Senhor e demos a conhecer a todos o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos oblatos, aproveitando esse mês dedicado à Mãe de Deus, gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, ocorridas a partir de 13 de maio de 1917 e que nós comemoramos nessa última quarta-feira. Essas aparições são consideradas por muitos teólogos a mais importante de todas as verificadas pela Igreja, devido ao seu caráter profético ligado ao futuro do mundo. O que muita gente desconhece é que, embora as aparições da Virgem Maria tenham sido realizadas em 6 meses consecutivos, no ano de 1917, de maio a outubro, um ano antes, ou seja, em 1916, as 3 crianças que eram pastorinhas, Lúcia, Jacinta e Francisco, sendo que Jacinta e Francisco eram irmãos e Lúcia, prima dos dois, tiveram contato com um anjo que se autodenominou o Anjo de Portugal, que apareceu a elas em 3 oportunidades, como forma de preparar as crianças das aparições de Nossa Senhora no ano seguinte. Daí se verifica uma grande diferença em todas as aparições, que não possuíram um antecedente preparatório de origem transcendente. Nessa pequena meditação, utilizei como fonte de pesquisas o livro Memórias da Irmã Lúcia, de uma das videntes, obra publicada pelo Secretariado dos Pastorinhos em Fátima, Portugal, na edição de 2011. E fiz consulta também no site oficial das aparições em Fátima, Portugal. Pretendo focar principalmente na mudança de comportamento das crianças frente a essas aparições. Em 1916, o que o anjo ensinou às crianças? Na realidade, 2 itens fundamentais: o poder da oração, principalmente a oração de intercessão, e o poder do sacrifício para a conversão dos pecadores. As orações ensinadas são profundamente espirituais. As descrições a seguir são de irmã Lúcia, uma das videntes, muitos anos após as aparições. Ela diz: na primeira aparição, o anjo exclamou: não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo. Depois, erguendo-se, disse: orai assim, os corações de Jesus e Maria
estão atentos à voz das vossas súplicas. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir 3 vezes essas palavras. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e vos não amam. Lúcia descreve assim o efeito que teve essa oração nos pastorinhos. As suas palavras gravaram-se de tal forma na nossa mente que jamais nos esqueceram. E desde aí, passados largo tempo, assim prostrados, repetindo-as, às vezes até cair cansados. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência. Por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração, a presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Ao analisar com cuidado essa oração ensinada pelo anjo, percebemos uma afirmação de fé. Eu creio, eu adoro, eu espero e eu amo-vos. E complementado por uma oração de intercessão para com o próximo, no caso os pecadores. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e vos não amam. Embora fosse uma oração curta, seu significado teológico é bastante profundo e espiritual, pois envolve as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Inicia-se com a fé, eu creio, continua na esperança, eu espero, e finaliza com a maior virtude teologal, o amor, eu amo-vos. Amor pelo próximo, que chamamos de caridade, que é a maior virtude teologal, sobressaindo-se da fé e a esperança, ambas atuantes apenas na nossa vida presente, ao passo que o amor ou caridade vai permanecer eternamente. Na segunda aparição, o anjo exclamou: Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nós havemos de sacrificar? Lúcia pergunta. De tudo que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. E na terceira aparição, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Observar que essas orações de profundo cunho espiritual foram ensinadas a 3 crianças de pouquíssima idade. Jacinta, 7 anos, Francisco, 8 anos, e Lúcia mais velha, de 10 anos. Que eram moradoras de uma aldeia distante e que desconheciam quase tudo de ordem espiritual, dando como exemplo que elas não sabiam o que significava o termo Papa, pois foram ensinadas que o sucessor de Pedro tinha o nome de o Santo Padre. Assim, como era possível ensinar essas orações altamente teológicas a elas? A explicação só pode estar na graça de Deus, que infundiu nas crianças a sabedoria do entendimento, a sabedoria do céu, sendo que a pista para isso é o fato delas terem comungado o corpo e o sangue do Senhor, que foi sido pelo anjo na sua terceira aparição, como descrito abaixo.
O anjo levantou-se e tomou com ele o cálice e a hóstia, que tinham ficado suspensos, deu a hóstia a Lúcia e o conteúdo do cálice ao Francisco e a Jacinta, dizendo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Agora, vou fazer algumas reflexões em relação às aparições diretamente da Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora apareceu pela primeira vez em Fátima, no dia 13 de maio de 1917, Lúcia acabara de completar 10 anos, Francisco estava para completar 9 e Jacinta, menor, tinha pouco mais de 7 anos. As aparições de Nossa Senhora se deram habitualmente na Cova da Iria, numa propriedade do pai de Lúcia, situada a 2,5 km de Fátima. A Mãe de Deus aparecia por volta do meio-dia, sobre uma azinheira de pouco mais de 1 metro de altura. Por algum misterioso desígnio de Deus, as 3 crianças foram privilegiadas, mas desigualmente. As 3 viam Nossa Senhora, mas Francisco não a ouvia. Jacinta a via e ouvia, mas não lhe falava. Lúcia via e ouvia a Santíssima Virgem e também falava com ela. Na primeira aparição, os pastorinhos estavam naquele dia 13 de maio de 1917, brincando de construir uma casinha de pedras em redor de uma moita, quando de repente brilhou uma luz muito intensa. Num primeiro momento, pensaram que tinha sido um relâmpago, mas pouco depois avistaram sobre uma azinheira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, aspergindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente, segundo a descrição de Lúcia. As crianças surpreendidas pararam bem perto da senhora, dentro da luz que envolvia. Nossa Senhora então deu início à seguinte conversação com Lúcia. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vós mercê? Sou do céu. E que é que vós mercê quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Interessante essa observação do rezar muitos terços. Por que Nossa Senhora disse isso? Porque o Francisco, para diminuir o tamanho do terço que eles rezavam, ele sugeriu às 2 pastorinhas que poderia ser rezado só o início, por exemplo, só falar Ave Maria ou Pai Nosso. Então, para 10 Ave Maria, seria 10 Ave, 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ou Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Muito interessante isso, né? Lúcia lembrou-se então de perguntar por 2 jovens, suas amigas, que haviam falecido pouco tempo antes. Ela perguntou para Nossa Senhora: a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? A resposta de Nossa Senhora para essa pergunta é até desconcertante. Ela estará no purgatório até o final do mundo. Nossa Senhora fez então um convite explícito aos pastorinhos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois, tende muitos que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Nossa Senhora ainda acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz, para o mundo e o fim da guerra. Depois começou a se elevar majestosamente pelos ares na direção do nascente, até que desapareceu. Na descrição da segunda aparição de Nossa Senhora, ocorreu a 13 de junho.
Os videntes não estavam mais sós. Já tinha em torno de 50 pessoas que compareceu ao local. A pequena Jacinta não conseguiu guardar o segredo que os três haviam combinado, e ela espalhou a notícia da aparição. Desta vez foi Lúcia quem principiou a falar. Vós, Messê, quem me quer? Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Lúcia pediu a Nossa Senhora a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano, diz Nossa Senhora. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Pediu a Lúcia. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação. E serão queridas de Deus essas almas, como flores postas por mim a adornar seu trono. Eu fico cá sozinha? Indagou Lúcia a Nossa Senhora. Não, filha. E tu, sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Nossa Senhora, como da primeira vez, elevou-se com majestosa serenidade e foi se distanciando rumo ao nascente. A terceira aparição ocorreu em 13 de julho. Aí, nessa data, já se juntou na cova de Iria mais de 2.000 pessoas. As pessoas presentes notaram uma nuvenzinha de cor acinzentada pairando sobre a azinheira. Notaram também que o sol se ofuscou e um vento fresco soprou, aliviando o calor daquele auge de verão. Novamente foi Lúcia que iniciou a conversação. Vós, Messê, que me quer? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre para que todos acreditem que Vós Messê nos aparece, indaga Lúcia. Nossa Senhora responde. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre, que todos hão de ver para acreditar. Lúcia fez então alguns pedidos de graças e curas. Nossa Senhora respondeu que deviam rezar o terço para alcançarem as graças durante o ano. Depois prosseguiu. Sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Deu-se então a visão do primeiro segredo, que seria a confirmação da essência concreta do inferno, descrita anos depois pela irmã Lúcia. Essa visão constitui a primeira parte do segredo de Fátima, revelada apenas em 1941, assim como a segunda parte, descrita a seguir. Ao dizer essas últimas palavras, abriu de novo as mãos. O reflexo pareceu penetrar a terra e Nossa Senhora e Lúcia descreve. Vimos como que um mar de fogo. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia tremer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos,
mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizer o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Após uma pausa, prosseguiu: Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Lúcia pergunta: Vós, Messê, não me quer mais nada? Não, hoje não quero mais nada. E como das outras vezes, começou a elevar-se com majestade na direção do nascente, até desaparecer por completo. Observamos que a primeira parte do segredo, que é a visão do inferno, é para muitos a mais importante realidade apresentada, porque revela aos indivíduos as trágicas consequências da falta de arrependimento e o que lhes espera no mundo invisível se não se converterem. E faz uma revelação importantíssima: o poder da oração e do sacrifício para se impedir que muitas almas se percam eternamente. A segunda parte do segredo é sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Na segunda parte do segredo, Maria diz: Você viu o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Depois de explicar a visão do inferno, Maria falou de uma guerra que iniciará durante o pontificado de Pio XI. Esta última foi a Segunda Guerra Mundial, ocasionada, segundo as considerações da irmã Lúcia, pela incorporação da Áustria à Alemanha durante o pontificado de Pio XI. Agora vamos fazer uma síntese relatado por Lúcia sobre o comportamento de Jacinta e de Francisco após as aparições. São relatos muito interessantes, muito esclarecedores, para se verificar o caminho de santidade em que essas crianças percorreram. No caso de Jacinta, Lúcia, em um dos relatos, informa o seguinte: que antes de começar a contar o que eu me lembro, né, do período de vida da Jacinta, tenho que dizer que há algumas coisas nas manifestações de Nossa Senhora que nós tínhamos combinado nunca dizer a ninguém, e talvez agora me veja obrigado a dizer alguma coisa disso, para dizer onde a Jacinta foi beber tanto amor a Jesus, ao sofrimento e aos pecadores. Pela salvação dos quais tanto se sacrificou, como foi que ela, que não podendo conter em si tanto gozo, quebrou o nosso contrato de não dizer nada a ninguém, quando, nessa mesma tarde, absorvidos pela surpresa, permanecíamos pensativos. A Jacinta, de vez em quando, exclamava com entusiasmo: Ai, que senhora tão bonita! Estou mesmo a ver, dizia-lhe eu. Ainda vais dizer a alguém. Não digo não, respondia. Estás descansada. No dia seguinte, quando seu irmão correu a dar-me a notícia de que ela o tinha dito, à noite, em casa, a Jacinta escutou a acusação sem dizer nada. Vês, eu bem me parecia, disse-lhe eu. Eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada, respondeu, com as lágrimas nos olhos. Agora não chores e não digas mais nada a ninguém do que essa senhora nos disse. Eu já disse. O que disseste? Disse que essa senhora prometeu levar-nos para o céu. E logo fosse dizer isso? Perdoai-me, eu não digo mais nada a ninguém.
Outros trechos assim muito assim profundos era a relação à noção do inferno. O que qual a impressão dessa visão no espírito da Jacinta. Lúcia novamente diz, num relato: quando neste dia chegamos à pastagem, a Jacinta sentou-se pensativa em uma pedra. Jacinta, anda a brincar? Hoje não quero brincar. Por que não queres brincar? Porque estou a pensar. Aquela senhora disse-nos para rezarmos o terço e fazermos sacrifício pela conversão dos pecadores. Agora, quando rezarmos o terço, temos que rezar a Ave Maria e o Padre Nosso inteiro. E os sacrifícios, como os havemos de fazer? O Francisco discorreu em breve um bom sacrifício. Demos a nossa merenda às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar. Em poucos minutos estava todo o nosso farnel distribuído pelo rebanho, e assim passávamos um dia de jejum, que nem o do mais austero cartucho. A Jacinta continuava sentada na sua pedra, com ar de pensativa, e perguntou: aquela senhora disse também que iam muitas almas para o inferno. E o que é o inferno? É uma cova de bichos e uma fogueira muito grande. Assim me explicava minha mãe, disse Lúcia. E vai para lá quem faz pecados e não se confessa, e fica lá sempre a arder. E nunca mais de lá sai? Não. E depois de muitos anos? Não. O inferno nunca acaba. E o céu também não. Quem vai para o céu nunca mais de lá sai. E quem vai para o inferno também não. Não vês que são eternos, que nunca acabam? Fizemos então pela primeira vez a meditação do inferno e da eternidade. O que mais impressionou a Jacinta foi a eternidade. Mesmo brincando, de vez em quando perguntava: mas olha, então, depois de muitos anos, o inferno ainda não acaba? Outras vezes: e aquela gente que lá está a arder não morre? E não se faz em cinza? E se a gente rezar muito pelos pecadores, Nosso Senhor livra-os de lá? E com os sacrifícios também? Coitadinhos! Havemos de rezar e fazer muito sacrifício por eles. Depois acrescentava: ah, que coisa boa aquela senhora! Já nos prometeu levar para o céu. Outras vezes perguntava: por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Se eles o vissem, já não pecavam, para não irem para lá. Hás de dizer àquela senhora que mostra o inferno a toda aquela gente. Referia-se aos que se encontravam na cova de Iria no momento da aparição. Verás como se convertem. Depois, meio descontente, perguntava-me: por que não dissesse a Nossa Senhora que mostrasse o inferno àquela gente? Lúcia respondia: eu esqueci. Também não me lembrei, Jacinta diz, com um ar triste. Outras vezes, depois de estar um pouco de tempo a pensar, dizia: tanta gente a cair no inferno, tanta gente no inferno. Para tranquilizar, dizia-lhe: tu não tenhas medo, tu vais para o céu. Pois vou, dizia com paz, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Quando ela, por mortificação, não queria comer, dizia-lhe: Jacinta, anda, agora come. Não, ofereço esse sacrifício pelos pecadores que comem demais. Às vezes dizia-me também: tenho pena de ti. O Francisco e eu vamos para o céu, e vais a ficar cá sozinha. Pedi a Nossa Senhora para te levar também para o céu, mas ela quer que cá fiques mais algum tempo. Quando vier a guerra, não tenhas medo. No céu eu peço por ti. Agora, o relato de Lúcia é com relação ao Francisco, o pastorinho de idade intermediária. Ela diz do Francisco: o Francisco era de poucas palavras, e para fazer a sua oração e oferecer os seus sacrifícios, gostava de se ocultar até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender de trás de uma parede ou de um silvado, para onde dissimuladamente se tinha escapado de joelhos a rezar ou a pensar,
como ele dizia em Nosso Senhor, triste por causa de tantos pecados. Se ele perguntava, Francisco, por que não me dizes para rezar contigo e mais a Jacinta? Gosto mais, respondia, de rezar sozinho, para pensar e consolar Nosso Senhor que está tão triste. Um dia perguntei-lhe, Francisco, tu de que gostas mais? De consolar a Nosso Senhor ou converter os pecadores, para que não fossem mais almas para o inferno? Eu gostava mais de consolar Nosso Senhor. Não reparaste como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste quando disse que não ofendesse a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar Nosso Senhor e depois converter os pecadores, para que não ofendessem mais. Quando eu ia à escola, por vezes, ao chegar a Fátima, dizia-me, olha, tu vais à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler. Daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem por cá chamar-me. Um ponto interessante a se verificar em relação a uma comparativa entre as aparições do anjo em 1916 e as aparições de Nossa Senhora em 1917 é em relação aos efeitos espirituais e corporais desses encontros. Em primeiro lugar, observe o relato de Lúcia sobre os efeitos físicos e espirituais após as aparições do anjo, que se intitulou Anjo de Portugal. Ela diz assim, em suas memórias: levados pela força sobrenatural que nos envolvia, imitávamos o anjo em tudo, isto é, prostrando-nos como ele e repetindo as orações que ele dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. Nesses dias, fazíamos as ações materiais como que levados por esse mesmo ser sobrenatural, que a isso nos impelia. A paz e felicidade que sentíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico que nos prostrava era também muito grande. E agora a descrição de Lúcia com relação aos efeitos corporais e espirituais que eles sentiam após o contato com Nossa Senhora. Ela dizia, nas suas memórias, não sei por que as aparições de Nossa Senhora produzem em nós efeitos bem diferentes. A mesma alegria íntima, a mesma paz e felicidade. Mas em vez desse abatimento físico, uma certa agilidade expansiva. Em vez desse aniquilamento na divina presença, um exultar de alegria. Em vez dessa dificuldade no falar, um certo entusiasmo comunicativo. Por que essa diferença que ocorreu? Segundo alguns teólogos, a explicação mais plausível é que quando um ser exclusivamente espiritual, no caso, o anjo de Portugal, entra em contato direto com o ser humano, o qual é dotado de corpo e alma espiritual, provoca uma espécie de choque no corpo material do ser humano, visto que o anjo se encontra em estado sobrenatural, no céu, ao passo que o corpo está intimamente fixado à terra. O efeito imediato e longo prazo é o esgotamento corporal, mas a alma do ser humano, que é essencialmente espiritual, é totalmente compatível com o espírito do anjo, que tem o efeito de uma alegria intensa e profunda. Assim ocorrem dois efeitos distintos por essa interação: paz e felicidade interior intensa e, ao mesmo tempo, grande esgotamento físico. No caso dos contatos de Nossa Senhora, não ocorre esse efeito de esgotamento corporal, porque ela é também humana, como nós, e se apresenta aos pastorinhos com alma e corpo glorificado, resultando também em paz e alegria intensa, aliado a uma agilidade expansiva no corpo e grande entusiasmo comunicativo. Como profetizado por Nossa Senhora, Jacinta e Francisco faleceram um pouco depois do final das aparições. Jacinta, com 9 anos de idade, faleceu em 20
de fevereiro de 1920, em Lisboa, no hospital. Só. E ele, com 10 anos de idade, em 4 de abril de 1919. Como foi previsto, Lúcia faleceu muito idosa, com 97 anos de idade, no ano de 2005. Em 13 de maio de 2017, 100 anos após as aparições, os pastorinhos Jacinto e Francisco foram canonizados pelo Papa Francisco, sendo que o processo de beatificação de Lúcia encontra-se em andamento. Todas as vezes que devem ser feitas coisas importantes no mosteiro, convoque o abade e toda a comunidade e diga ele próprio de que se trata. Ouvindo o conselho dos irmãos, considere consigo mesmo e faça o que julgar mais útil. Dissemos que todos fossem chamados a conselho, porque muitas vezes o Senhor revela ao mais moço o que é melhor. Deem, pois, os irmãos o seu conselho, com toda a submissão e humildade, e não ousem defender arrogantemente o seu parecer, e que a solução dependa antes do arbítrio do abade, e todos lhe obedeçam no que ele tiver julgado ser mais salutar. Mas, assim como convém aos discípulos obedecer ao Mestre, também a este convém dispor todas as coisas com prudência e justiça. Bom dia, irmãos e irmãs oblatos. Acabamos de ouvir um trecho do capítulo 3 da regra de Nosso Pai São Bento, da convocação dos irmãos ao conselho. Percebemos neste capítulo como São Bento permite aqui que o abade tenha o seu conselho, aonde ele possa ouvir a opinião dos outros irmãos antes dele tomar algumas decisões dentro do mosteiro. Comunidade consiste num grupo de pessoas unidas no Espírito Santo, vivendo como igreja, inspiradas por esse mesmo Espírito, que conduz individualmente e coletivamente as nossas decisões. Para nós oblatos, precisamos também ter em nossas vidas os nossos conselheiros, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, ou seja para alguma outra questão pessoal. Escutar os outros não é simples, mas é uma regra de ouro para todos nós. É uma das primeiras condições para que haja uma verdadeira fraternidade. Escutar é mais que ouvir. Escutar é um ato de amor, e o amor com o irmão exige esforço. É fácil ouvir o outro com o ouvido distraído, sem reflexão. Mas é difícil ouvir o outro com o ouvido do coração. A vida cotidiana nos oferece ocasiões para pedir conselho a um amigo. Sozinho não é fácil encontrar uma boa solução, mesmo para as pequenas coisas. Ninguém deve tomar decisões sozinhos, e a primeira ajuda que devemos ter é a de Deus. Como diz nosso Pai São Bento no prólogo, versículo 4, antes de tudo, quando fores empreender algo de bom, pede-lhe com oração muito insistente, que seja por ele plenamente realizado. Então, neste capítulo, nos deixa este ensinamento, de sempre que formos tomar as nossas decisões, que possamos ouvir os nossos amigos, que possamos ouvir os nossos irmãos, não com o ouvido distraído, mas com o nosso ouvido do coração. E aqui eu deixo duas reflexões, duas perguntinhas para nós respondermos durante o nosso dia a dia. Mesmo sozinhos, tenho parado para ouvir a opinião do meu coração, da palavra de Deus, da igreja, da regra de São Bento, ou tenho tomado decisões de uma hora para outra sem medir as consequências? O que falta em nós, em particular, para sermos pessoas que sabem ouvir os outros?
Um grande abraço, um grande beijo. Estamos juntos em oração. Todos somos irmãos. Logo estaremos juntos. E assim, amados irmãos, estamos encerrando a nossa manhã de espiritualidade e creio que muito em breve possamos nos encontrar e juntos festejar a vida. Eu vou ler um trechinho de São Romano II, Melode, hino de Pentecoste. Ó Jesus, concedeis aos vossos servos consolação imediata e segura, enquanto os nossos espíritos estão imersos na tristeza. Não vos afasteis de nossas almas que se encontram em meio às provações. Não vos afasteis de nossos corações rodeados de dificuldades. Mas vinde, sempre solícito para conosco. Estais junto de nós, sim, estais perto, vós que habitais em toda parte. Como assistieis vossos apóstolos em todo lugar, assim reunis na vossa unidade os que vos amam. Fazei que, unidos em vós, possamos cantar e glorificar o Espírito, plenitude da santidade. Suplicamos com lágrimas e clamamos por vós, ó Deus. Mandai-nos vosso Espírito, bondade suprema. Dirija a ele todos os homens para a vossa terra, terra plana, por vós preparada para os que honram e glorificam o Espírito, fonte de toda santidade. A vós, Senhor e Rei dos anjos, a vós que tendes poder sobre os homens e sois seu Criador, a vós que com um só aceno dominais tudo o que existe na terra e no mar. Por vós clamam vossos amigos e servos. Apressai-vos em enviar-nos o Espírito, plenitude de santidade. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.